Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a este momento, né? Hoje a gente está realizando a nossa segunda aula aberta do SIG Compaixão. A gente teve uma primeira aula aberta que foi a aula realizada pelo Cristiano, falando sobre o conceito de compaixão, né? De onde veio e em que caminho a gente está seguindo. E essa segunda aula aberta, ela está sendo realizada pelo Núcleo Compaixão e Autismo, no qual eu sou líder, e a gente vai discutir um pouco sobre o que as pesquisas, inicialmente, né, a proposta dessa aula aberta de hoje, a gente discutir um pouco sobre o que as pesquisas elas têm apontado e descrito sobre a autocompaixão aplicada a cuidadores, né, em especial pais, mães, ou tutores legais de pessoas autistas. A gente teve inscrições, né, tanto de pais, mães, também de profissionais. A gente teve um número bem grande de profissionais que se inscreveram. Isso é muito importante, muito relevante também. Eu vou tentar fazer um diálogo que seja mais aberto e mais expansivo para esse público também, porque pessoas que trabalham com pessoas autistas também têm um nível de estresse considerável e muitas vezes vão experienciar níveis bem baixos, bem reduzidos de autocompaixão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, e a gente já pode dar um spoiler inicial que isso não se trata necessariamente pelo diagnóstico da criança, do adolescente ou do adulto. Tem outras variáveis que vão afetar e contribuir para esse aumento do estresse e do desgaste emocional e a diminuição da autocompaixão que algumas pesquisas elas têm apresentado. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu fiz uma apresentação pelo Canva. É, a priori, né, a gente espera que essa aula ela tenha uma duração de 1h30. Vou tentar não me estender muito, eu falo um pouco. Então, a gente vai ter momentos de discussão teórica, a gente vai ter momentos de prática também, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ou levantar a mãozinha aqui pelas reações ou abrir o microfone e me perguntar diretamente, tá bom? Então, novamente, né, a proposta dessa aula aberta é falar sobre autocompaixão para cuidadores de pessoas autistas. Eu sou o Lucas Polésio do Couto, sou psicólogo, é, sou natural do Espírito Santo e atualmente eu estou morando aqui em Londrina, no Paraná. Então, eu tenho tanto o registro pelo Espírito Santo como o registro pelo CRP daqui do Paraná. Essa atividade é uma das atividades do SIG Compaixão, né, da CBS Brasil, e também do Núcleo Compaixão e Autismo. Caso vocês queiram fazer alguma postagem ou colocar algo no Instagram, se possível, marquem a gente, compartilhem. Essa é uma informação que vai ser muito relevante para ser disseminada e chegar a várias pessoas. Então, aqui eu coloco um pouquinho da minha apresentação, né? Eu sou psicólogo, sou supervisor clínico de intervenção baseada em ABA, sou mestrando em psicologia pela UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Esse tema, né, que a gente vai abordar hoje é justamente o tema do meu mestrado. Eu tenho pesquisado sobre autocompaixão em mães e pais e cuidadores legais de crianças autistas. Sou especialista em psicoterapia de terceira geração. Atualmente, né, eu sou Teacher in Training, ou professor em treinamento, do programa Mindfulness e Autocompaixão, o Mindful Self-Compassion, ou MSC. Estou também cursando a pós-graduação em intervenção baseada em ABA e o preparatório para a certificação internacional do QASP-S, que é a certificação para analistas do comportamento que trabalham com pessoas autistas e suas famílias. Então, essa é um pouquinho da nossa agenda. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que é autocompaixão, a gente vai conversar também sobre o cuidar e a parentalidade, e aqui eu coloquei também esse cuidar, né, tentando ampliar e abranger terapeutas, profissionais de saúde, educadores que trabalham com pessoas autistas, o estresse parental, falar um pouco sobre autocompaixão e parentalidade atípica, e a gente vai ter uma prática. Além dessa prática, ao final, no meio da nossa aula, a gente vai ter uma outra prática também.
Então, nesse momento, a gente tem um momento mais participativo, então eu gostaria de ouvir de vocês, ou pelo chat, ou se vocês se sentirem confortáveis de abrir o microfone, o que que vocês sabem, o que que vocês entendem como autocompaixão. Então, o que é autocompaixão para vocês? Uhum. Aceitação, autoaceitação, agir com bondade e acolhimento em relação ao nosso sofrimento. Uhum. Alívio ao sofrimento, amor e cuidado para consigo mesmo. Legal, gente. É muito interessante a resposta de vocês. Não resistir ao sofrimento. E são acolhimento, o Felipe está colocando aqui também, né? São respostas, são características que estão dentro e que compõem a autocompaixão. A autocompaixão é tudo isso e mais um pouco. Além disso, né, também, que a gente vai discutir agora a partir dessa contribuição maravilhosa que vocês tiveram, né? Reconhecer, acolher para caminhar em um caminho de melhor qualidade de vida também, envolve isso também. Acho que vocês colocaram coisas extremamente relevantes, e aqui esse último comentário da Juliana, né, que ela fala de autoacolher para caminhar. Isso, para mim, é muito importante, esse caminhar também, porque traz justamente essa característica da autocompaixão. Acho que a autocompaixão não é uma postura ativa, não é uma postura passiva, perdão, ou resignativa. Eu estou me acolhendo aqui e fico aqui. Pode ser dessa forma, eu me acolho onde eu estou, se eu estou sentado, se eu estou deitado, mas aqui já é uma postura ativa e pode envolver ações, outras ações, como, por exemplo, caminhar, colocar limites, estabelecer, interromper relações que geram sofrimento, e estabelecer, interromper situações que geram sofrimento para mim, em especial quando a gente fala autocompaixão, e também que geram sofrimento para outra pessoa. Então, antes da gente falar sobre autocompaixão, precisamos conversar um pouquinho sobre que é o que é compaixão. A autocompaixão, ela advém dos estudos sobre compaixão. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é compaixão antes da gente ir para discutir sobre autocompaixão. Então, onde que surgiu, né? Na nossa primeira aula aberta, a gente teve uma discussão sobre o conceito de autocompaixão. A gente vai ser bem resumido aqui, eu não vou me estender muito. A gente já tem algumas discussões a respeito disso, mas a proposta de discutir esse conceito bem brevemente de compaixão é que a gente crie terreno, né, para que a gente consiga compreender um pouco mais sobre autocompaixão. Então, o termo compaixão, ele advém das práticas e da filosofia do budismo. A palavra compaixão, ela significa sofrer com. Então, é a capacidade autêntica, genuína e ativa de você sofrer com a pessoa que está em sofrimento e auxiliar ela a resolver aquela situação que gera sofrimento. Então, o Paul Gilbert, né, e o Choden, num livro deles de 2014, que é Mindful and Compassion, acho que é Mindfulness e Autocompaixão, e Compaixão, acho que esse é o título. Depois, nas referências, eu posso mostrar para vocês o título. Eles, logo no início ali do livro, eles descrevem, né, que autocompaixão é uma capacidade psicológica, é uma habilidade psicológica que envolve ser sensível ao sofrimento de si mesmo e dos outros, com um profundo compromisso de tentar preveni-lo e aliviá-lo. Então, a compaixão, além de ter essa habilidade, a competência de conexão e filiação, ela tem também um compromisso, ela tem uma capacidade, uma habilidade de atividade de ativação, ou seja, uma habilidade psicológica de tentar prevenir e aliviar o sofrimento da pessoa.
Então, para além de sentir, me conectar com o outro, eu busco junto com ele, junto com essa pessoa que sofre, aliviar o seu sofrimento. E aí aqui a gente consegue fazer uma diferença, também uma diferenciação da empatia. A empatia, que envolve a tomada de perspectiva, em linhas bem resumidas, é eu me colocar ou tomar perspectiva do sofrimento do outro. Então, eu imagino que eu infiro com base nesse processo de educação que eu vou tendo ao longo do meu desenvolvimento, que se a pessoa ela está numa condição de sofrimento, de desconforto, ela está sofrendo, está triste, está com raiva, está com medo, ou assim por diante. Na empatia, eu não tenho um desejo de aliviar o sofrimento, mas eu tenho uma conexão com quem sofre. Na compaixão, eu tenho a conexão com quem sofre, eu tenho o desejo de aliviar esse sofrimento e eu me envolvo em ações para ajudar essa pessoa em sofrimento. E é muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, se você vê um animalzinho, um animal na rua sofrendo, se você tiver meios de ter, ou tem ali um sachêzinho de ração, você dá para aquele animal. Se você vê um amigo, uma pessoa, um irmão em situação de rua, e você tem condição, naquele momento você está carregando algum alimento, e você vê que aquela pessoa está com fome, ela relata que ela está com fome, você doa algum alimento para aquela pessoa. Se você vê o seu filho ou a sua criança que você está atendendo em uma situação de sofrimento, ela não conseguindo comunicar o que ela gostaria de comunicar, você busca encontrar meios para que ela indique ou sinalize o que é que ela quer. E aí você atende aquele pedido. Isso é um exemplo de compaixão, de ato de compaixão. E aí, se a gente for olhar para a compaixão dentro da psicologia, só um instante, que a minha Siri aqui está ativando sozinho. Dentro do estudo da psicologia, lá na década de 80, mais para 90, um psicólogo norte-americano, né, que é esse da fotinho, Paul Gilbert, ele começou a estudar mais sobre a compaixão. Então, nessa época, né, lá nos Estados Unidos, tinha um movimento bem forte da terapia cognitivo-comportamental ou da teoria cognitiva, e aí ele rompe também com a terapia ou teoria cognitiva, porque a máxima da terapia cognitiva naquela época era modificar os pensamentos desagradáveis. Paul Gilbert ele tinha uma visão diferente, modificar os pensamentos desagradáveis não era suficiente nem necessário. O que precisava ser modificado era a relação com esse sofrimento, com esse desconforto. Mudar a relação com a autocrítica e com a vergonha que a gente sente muitas vezes ao longo da nossa vida. E aí ele foi estruturando o que a gente tem hoje como terapia focada na compaixão, TFC, na tradução, né, para o brasileiro, e CFT, que é a Compassion Focused Therapy. Não sei se eu pronunciei direito, gente, perdoe meu inglês, que ele é péssimo. Mas a terapia focada na compaixão em inglês. Até esse mês a gente vai ter a formação de terapia focada na compaixão, que está sendo organizada pela Conecta, e começa daqui 2 semanas as aulas. Se alguém tiver interesse, pode ficar à vontade em buscar informações com elas. A compaixão, como eu disse antes, né, ela tem esse componente conectado com os ensinamentos budistas, principalmente quando a gente fala, né, dessa sensibilidade. Então, um movimento, uma atitude de conexão com a pessoa que sofre e também a motivação para aliviar o sofrimento da outra pessoa. Além disso, a compaixão, dentro da terapia focada na compaixão e dentro do que a gente entende como autocompaixão, ela está conectada com a abordagem evolutiva, neurocientífica. O que é que isso quer dizer, né? A autocompaixão, ela estuda a partir da neurociência, estudos já, ensaios clínicos randomizados, estudos com caráter científico mais robusto, já têm apontado a efetividade da terapia focada na compaixão, por exemplo. Porque
quando a gente trabalha a compaixão, a autocompaixão, a gente trabalha a neurofisiologia do cuidado. E que muitas vezes a nossa neurofisiologia do cuidado, ela é desconsiderada, ou a gente não olha tanto para isso. Por exemplo, uma das coisas que ficou muito marcada para mim quando eu fiz o Teaching Training do MSC, a Dayana, que está aqui, fez junto comigo também, a gente fez agora em outubro, foi que a Marta, uma das treinadoras, ela falou, né, o nosso cérebro, ele não foi estruturado para ser feliz. Nosso cérebro ele foi estruturado para fugir, para evitar o perigo. Só que a gente vive nesse piloto automático de evitar e de fugir do perigo, que a gente não consegue ver que a felicidade ela é um processo. E da mesma forma, a gente, ao invés de buscar o nosso cuidado ou de estar atento ao que o efeito do cuidado tem no nosso corpo, a gente fica atento ou conectado com as avaliações, com as reações, com outras emoções e que me afastam desse sistema de cuidado. A gente vai discutir um pouquinho disso logo depois, falando sobre como que até essa neurofisiologia do cuidado, ela afeta a autocompaixão e a autocrítica. Então, a compaixão também, né, ela possibilita esse sentimento de conexão entre as pessoas. Então, compaixão não é autoestima, ou compaixão não é egoísmo. Que egoísmo, eu me separo, eu me coloco numa posição de superioridade, eu me isolo, ou numa posição de inferioridade também, né, da outra pessoa. A compaixão é uma relação de equanimidade, então eu busco estabelecer uma relação de igualdade com aquela pessoa. E além disso, por que a gente fala que compaixão não é autoestima, né? Geralmente, quando a gente vai, se a gente for olhar, né, para o discurso, né, porque a autoestima, eu tenho uma alta autoestima, ou eu tenho uma boa autoestima a respeito de mim. Quando eu falo esse discurso, mesmo que não esteja claro, ou que a gente não tenha consciência tanto disso, eu estou comparando a estima de mim, a estima que eu tenho de mim mesmo com outra pessoa. E aí, quando eu falo de comparação, eu falo de separação. A compaixão, ela traz essa conexão genuína, autêntica e ativa. Então, a Christine Neff, né, lá em 2012, em um dos artigos que ela fala sobre autocompaixão e compaixão, ela descreve assim, né, que a compaixão envolve, né, sentimentos de gentileza, cuidado e compreensão pelas pessoas que estão sofrendo, de modo que o desejo para amenizar o sofrimento surge naturalmente. Então, quando eu estou conectado com essas pessoas, com essa pessoa que sofre, eu tenho o desejo de aliviar esse sofrimento, ele surge naturalmente. Uma das coisas que eu estava conversando no grupo de treinamento, né, que eu tenho dado para o projeto do meu mestrado com os participantes, é que o nosso cérebro ele tem esse processo de estruturação para fugir do perigo, né? Só que também o processo de afiliação ou criar vínculos fortaleceu o nosso grupo, a nossa espécie, possibilitou a criação de grupos e possibilitou a nossa sobrevivência, né? Então, não é que a gente não sinta compaixão, não é que a gente não tenha esse movimento natural ou genuíno de buscar aliviar o sofrimento da pessoa. Às vezes a gente não está dando a atenção necessária para ele, ou a gente não está conectado com ele. Até porque a nossa educação, a nossa formação, ela nos faz com que a gente vá diminuindo ou mudando algumas conexões que a gente vai tendo para viver em uma vida que faz sentido naquele momento, naquela circunstância, mas que não necessariamente é uma vida que está conectada com os meus valores, conectado comigo, ou conectado com o meu filho, com a minha filha, ou com o cliente que eu atendo. Então, a compaixão, ela tem 3 fluxos principais. Ela tem o fluxo da compaixão pelos outros, então eu sinto compaixão pelo outro.
Então, essa compaixão faz com que eu tenha um movimento, a intenção genuína de aliviar o sofrimento dessa outra pessoa. Eu tenho a compaixão dos outros, que é a habilidade de eu receber a compaixão dos outros, de receber o conforto e o acolhimento. E aqui, compaixão não é pena, gente. Quando eu tenho. Desculpa. Quando eu falo desse sentimento de pena, muitas vezes eu me coloco numa condição de superioridade da outra pessoa. É como se eu tivesse a resposta para o sofrimento da outra pessoa. Então, toma. Eu sou o detentor do saber. Compaixão não se trata disso. Compaixão é uma relação de horizontal e não uma relação vertical. Eu tenho que a compaixão também ela envolve a compaixão por si mesmo, ou como a gente costuma chamar, autocompaixão, como foi chamado desde 2003, né, que foi os estudos iniciais sobre autocompaixão, que foi difundido pela Christian Neff, né? Então, a gente tem esses três processos que compõem a compaixão. E aí, uma das coisas que até o próprio Paul Gilbert fala, né, é que quando a gente fala de compaixão, dentro das teorias que estudam, que trabalham com autocompaixão ou com compaixão, é o equilíbrio entre esses três processos, ou buscar o equilíbrio entre esses três processos. E quando a gente busca auxílio, né, quando a gente busca um treinamento para cultivo da autocompaixão, talvez a gente tenha percebido que tem um desequilíbrio aqui entre esses três fluxos. E, em geral, né, uma das coisas que a gente vê, e da forma como a gente é educado, a gente foca muito nesse fluxo aqui, a compaixão pelos outros. E aí, quando eu olho para mim mesmo, eu busco ter compaixão para comigo, é como se isso fosse egoísmo, se isso fosse covardia, é como se isso fosse o termo que muita gente costuma utilizar, né? Mimimi, ou desnecessário, ou para eu não assumir as minhas responsabilidades. Pelo contrário, quando eu trabalho a autocompaixão, se eu cometo um erro, se eu gero sofrimento para uma pessoa, eu assumo a responsabilidade pelos meus atos e me envolvo em comportamento de reparação, para que isso não volte a ocorrer. Então, novamente, a gente observa aqui uma atitude, uma postura ativa daquela pessoa. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu gostaria de contar alguma coisa? Então, deixa eu ver aqui no chat. Obrigado, Juliana. Obrigado, Dayana. Então, como que da onde que surge, né, o estudo da autocompaixão? Deixa eu só beber um pouco de água aqui, gente. A autocompaixão, ela começou a ser estudada com mais força a partir de 2003. A Christine Neff, que é essa moça da foto, né, a Christine Neff também é uma psicóloga norte-americana, ela tem um papel extremamente importante na divulgação e na pesquisa sobre a autocompaixão. Ela foi a precursora sobre esses estudos, então é importante a gente enfatizar isso. Em 2003, a Christine Neff ela lançou dois artigos que foram artigos seminais, né, que a gente costuma dizer que foram e são artigos extremamente relevantes. Né? O primeiro, ela descreveu o que é a autocompaixão e os componentes da autocompaixão. E o segundo artigo, ela criou e validou a primeira escala que mensura a autocompaixão, que mensura comportamentos ou a ausência de comportamentos autocompassivos. Então, desde 2003, ela tem se dedicado muito a esses estudos. Ela tem vários artigos falando sobre, ela tem o site que é o selfcompassion.com, salvo engano, que tem uma coletânea de links ou nomes, né, de artigos de pesquisas que têm estudado sobre autocompaixão em diferentes áreas. Autocompaixão para pais, autocompaixão para educadores, para depressão, ansiedade, para crianças e assim por diante.
A Christine também, ela tem um outro aspecto, né, que nos une, é que ela é mãe de um jovem adulto autista, o Rowan. Atualmente ele já é um jovem adulto, tá? Provavelmente ele está nessa transição da adolescência para a vida adulta. E nos livros que ela foi lançando, ela fala bastante sobre o Rowan. Então, nos dois livros que a gente tem, né, dela traduzido, esse aqui que foi o primeiro que foi traduzido, ela fala muito dele. E aqui ele é uma criança ainda, né? Só que esse livro ele foi lançado o inglês em 2010, só que a tradução dele foi para o Brasil foi feita em 2017, então tem bastante tempo aqui, né? E esse último que ela lançou no ano passado e que foi traduzido e feita a tradução para o português esse ano, ela fala mais sobre o Rowan e fala ainda mais, né, sobre a autocompaixão e até alguns aspectos de sofrimento, de invalidação e de boicote que ela sofreu ao longo da trajetória acadêmica dela, né? Opa, perdão. Aqui. O nome do segundo livro, Juliana, é Autocompaixão Feroz. Ele está disponível acho que todas as plataformas que vendem online. Você consegue comprar o livro físico ou o Kindle, mas recomendo que vocês comprem pela editora. A editora Lúcida Letra é uma editora que tem feito tradução e publicação de livros que falam sobre atenção plena, sobre mindfulness, em especial que estão vinculados ao budismo também. Então, eles têm vários livros maravilhosos. Então, o que é autocompaixão? A autocompaixão, lá no artigo de 2003, a Neff ela fala bem assim, que a autocompaixão envolve ser tocado e aberto ao próprio sofrimento, não evitá-lo ou desligá-lo, gerando o desejo de aliviar o sofrimento e curar-se com bondade. E aí aqui a gente consegue ver todos os aspectos que vocês foram colocando no chat, né, anteriormente, falando sobre a autocompaixão, né? Então, na compaixão, eu tenho o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Na autocompaixão, esse desejo se refere a mim mesmo. E aí, quando eu falo de estar aberto e ser tocado pelo sofrimento, inicialmente envolve o olhar para esse sofrimento, olhar para aquilo que me faz sofrer. Só que isso às vezes pode levar tempo, mas vai ser o tempo necessário para aquela pessoa. Que a gente é educado, a gente aprende, né, a evitar o sofrimento, ou a tentar colocar ele por debaixo do tapete, ou transformar o sofrimento de uma maneira que seja mais aceitável. Em autocompaixão, quando eu vou trabalhando a autocompaixão, eu vou trabalhando para que gradativamente eu entre em contato com esse sofrimento e identifique qual a necessidade que está por trás daquele sofrimento que eu não estou atendendo. E eu me envolvo em atitudes, em movimento, e aí eu pego o termo que a Juliana ela utilizou anteriormente, né? Eu caminho para curar esse sofrimento, para aliviar esse sofrimento. Com bondade, com gentileza, com amorosidade e com atividade, fazendo aquilo que é importante para mim. Então, aqui na autocompaixão, ao invés de eu me motivar pela crítica, pelo julgamento que passa na minha cabeça o tempo todo, eu me motivo pela bondade, pela gentileza para comigo mesmo. Qual que é a diferença? Uma das diferenças, né? Quando eu me motivo pela crítica, eu me sinto cansado, eu me sinto sobrecarregado e muitas vezes a autocrítica ela não alivia, ela aumenta. Quando eu me motivo pela compaixão ou pela autocompaixão, eu me sinto conectado comigo mesmo, eu me sinto amado, validado e continuo me envolvendo em comportamentos de mudança, em comportamentos que fazem sentido para mim e que vão me levar a uma vida que faça sentido. Então, quais que são os processos ou os pilares da autocompaixão? A autocompaixão ela tem 3 processos principais: bondade amorosa, humanidade compartilhada e mindfulness.
Bondade amorosa, ela se refere, né, a essa postura de gentileza, cuidado, amorosidade e de reconhecer os limites também para consigo mesmo, ao invés de eu me criticar ferrenhamente. Envolve também eu interromper essa voz crítica que passa pela minha cabeça o tempo todo e que, ao invés de me ajudar, me apunhala, me gera sofrimento e me afasta daquilo que é importante para mim, me afasta de mim mesmo. A bondade amorosa envolve eu reconhecer o meu corpo, reconhecer os meus limites, estabelecer os meus limites também, para que eu possa viver plenamente, para que eu possa me cuidar. É o direcionar o cuidado que eu direciono para o outro para mim mesmo. É quando eu estou sofrendo, eu me acolher no sofrimento. Tal como eu trato um bom amigo que está sofrendo, quando um amigo ele está em sofrimento, qual que é a minha postura? É eu acolher esse amigo. E por que eu não posso fazer isso comigo mesmo? Então, a autocompaixão, ela traz esse movimento para que eu possa me acolher no sofrimento, diante do sofrimento, tal qual eu faria com um amigo querido, com um familiar querido que está em sofrimento. Tal como eu faço com o meu filho ou minha filha que está sofrendo, ou com o meu cliente que está em sofrimento. A noção de humanidade compartilhada, ela traz essa conexão de que o Thich Nhat Hanh, ele conceituou, né, ele descreveu como essa noção de interser, que todos os seres eles estão conectados entre si, mesmo que a gente não tenha clareza, mesmo que a gente não tenha consciência disso tudo, ou mesmo que isso não esteja concreto, não seja palpável. Essa conexão, ela existe, essa conexão no sentido de que todos os seres humanos sofrem, todos os seres humanos vão sentir dor. A dor é um processo natural do ser humano. O sofrimento, que é a rigidez para com a dor, a resistência para com a dor, aí já é outra coisa. As pessoas vão sofrer, porém, a dor ela é um processo compartilhado, ou é uma experiência compartilhada. O motivo, o que desencadeou a dor, a forma como essa dor ela é expressa, ela vai ser diferente para cada pessoa. Porém, a experiência sensorial da dor, ela é algo que é compartilhado com todos nós. Por exemplo, ao invés de eu me isolar ou achar que só eu tenho dificuldade, só eu que tenho dificuldade para me relacionar com o meu filho ou com a minha filha, só eu que sofro quando o meu filho está tendo uma crise sensorial ou uma crise comportamental, só eu que sofro quando eu não consigo estabelecer objetivos de ensino, objetivos terapêuticos para o meu cliente, que vão ser valiosos para ele. Um exemplo de humanidade compartilhada é: imaginem quantas mãos foram necessárias para que a gente estivesse aqui nesse momento. Se a gente não tivesse internet, se a gente não tivesse computador, se a gente não tivesse webcam, se a gente não tivesse o Canva, se a gente não tivesse os livros, a gente não estaria aqui nesse momento. Se a gente não tivesse a nós mesmos, a gente não estaria aqui. Então, olhem o quanto de mãos estão nos sustentando ou nos guiando neste momento. A gente não está sozinho, a gente nunca esteve. Só que muitas vezes, devido ao teor tão intenso do sofrimento, a gente acredita que nós estamos sozinhos. E o terceiro elemento, e não menos importante, é mindfulness, ou atenção plena. Mindfulness auxilia, faz com que eu esteja aberto a estar com o sofrimento, ao invés de eu querer fugir dele, ao invés de eu me superidentificar com ele, de eu ficar colado, como se fosse um chiclete grudado na parede. Mindfulness é eu ter consciência do momento presente.
é eu ter consciência do momento a momento, daquilo que ocorre no aqui e agora, externamente, e do que ocorre no aqui e agora, internamente. Mindfulness não é fugir de mim. Mindfulness ajuda para que eu me reencontre. Eu me reencontre no caos dentro e no caos fora. Para que meu reencontre e junto com os demais processos, que eu seja eu mesmo. Que eu direcione cuidado e afeto para comigo mesmo. Para que eu direcione cuidado e afeto para o meu filho, minha filha, para o cliente que está diante de mim. Uma das máximas da compaixão e que pode ser adequado e trazido para a autocompaixão é que todos os seres, humanos e não humanos, sejam livres de sofrimento. Só que aqui a gente olha para uma coisa, sejam livres. Será que de fato a gente consegue ser livre de sofrimento? O nosso contexto, nosso ambiente, nosso país, a gente, nesse momento, a gente consegue ser livre de sofrimento? Talvez seja muito difícil. E aí, em que eu posso transformar essa intenção? Que todos os seres possam ser capazes de aliviar ou de interromper o seu sofrimento. E aí a gente entra numa coisa, né, que cabe comentar aqui agora, a fisiologia do cuidado, né? Por exemplo, na autocrítica, quando eu me critico ferrenhamente, eu ativo um, uma parte do meu cérebro, a amígdala, e isso faz com que seja liberado continuamente cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, o que que faz? Meu corpo ele vai ficando ativado continuamente, buscando, procurando sensorialmente ou imaginando situações de perigo. E aí isso aumenta o meu estresse, aumenta a minha sobrecarga, me deixa vulnerável para burnout, para depressão ou a outros processos de sofrimento. Quando eu trabalho a autocompaixão, eu ativo a fisiologia do cuidado. Eu ativo a liberação de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor e da conexão. Então, à medida que eu vou trabalhando a autocompaixão, essa liberação ela vai se tornando mais frequente. Por que que eu falo à medida que eu vou trabalhando a autocompaixão? Porque não é, por exemplo, a partir daqui, dessa aula de hoje, que a gente vai instalar de dentro ser autocompassivo o tempo todo. A autocompaixão ela é uma prática diária também. E essa prática diária ela pode ser uma prática formal, que é a gente sentar, a gente fazer uma prática de atenção plena com autocompaixão, ou pode ser uma prática informal, que é o praticar a autocompaixão em movimento, durante as minhas atividades, durante aquilo que eu faço. Juliana tinha comentado aqui no chat. Entendo que ser livre de sofrimento seja exatamente a liberdade de acolher o meu próprio sofrimento. É um ponto de vista interessante, Juliana. Acredito que essa visão que você tem agora possa ser, você me confirma se eu estiver errado, de processo de terapia também, de processo de intervenções por um tempo, né? Porque geralmente quando a gente entra em contato com o sofrimento, a gente não quer ele. Quando a gente quer ser livre do sofrimento, a gente quer excluir ele, a gente quer matar o sofrimento, a gente quer se livrar dele a qualquer custo, porque a gente foi educado de que se eu sofro, tem um problema comigo. Se eu não sou feliz o tempo todo, tem algum problema comigo. E aí a gente tem visto isso acontecer, né? Agora com outro nome, se eu não sou grato o tempo todo, algo está errado. E aí, por eu não ser grato o tempo todo, eu me sinto culpado, eu me sinto mal, eu me sinto errado. E eu não preciso ser grato o tempo todo.
a gratidão, esse sentimento genuíno de gratidão e de conexão com aquilo que acontece, ela às vezes vai demorar, às vezes ela vai levar um tempo para ocorrer. Da mesma forma, por exemplo, é a felicidade. Um outro ponto que a Dayana trouxe aqui, né? Se eu não sou produtivo o tempo todo, tem algo errado comigo. Ou se eu me sinto cansado, devido às crises comportamentais, devido às crises sensoriais, ou devido à rotina de terapias, de intervenções que meu filho ou que minha filha precisa fazer, eu não estou sendo uma boa mãe, um bom pai. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não deveria pensar dessa forma, eu não deveria sentir desse jeito. E aí a gente vai discutir um pouco sobre o cuidar e a parentalidade. Então, como que isso se relaciona, né? Isso que a gente começou a discutir agora, como isso se relaciona com o cuidado parental? É muito comum com que os pais e os cuidadores de crianças com TEA, e aí por cuidadores aqui, pode ser cuidadores legais e cuidadores de referência, no caso, educadores, terapeutas, assim por diante. Eles se sentem culpados por muitas variáveis. Por exemplo, pelo diagnóstico do seu filho ou da sua filha, pelas dificuldades que esse ou essa ele apresenta para aprender alguma habilidade, para diminuir problemas de comportamento, comportamentos desafiadores. É comum que os pais eles internalizem estigmas sociais no que se refere ao desempenho das suas próprias práticas parentais e correlacionam isso, né, o desempenho enquanto pai ou mãe com o desempenho da criança. Algumas pesquisas têm apontado que o diagnóstico de autismo e também o nível de funcionamento são fatores que geram estresse parental e aumentam a crítica severa e diminui a autocompaixão. Tem pesquisas que apontam que outras variáveis estão relacionadas com isso. Por exemplo, a exclusão. Claro que a dificuldade de conseguir fazer um manejo de comportamento efetivo, é, a falta de tratamento efetivo, a falta de acesso à educação, a separação familiar, uma realidade que é muito recorrente, que não deveria ocorrer, né? A gente gostaria que não fosse essa realidade, mas é algo que é muito frequente, a maternidade solo. Então, as mães que cuidam, que criam a criança, o pai some, não demonstra nenhum interesse, não tem nenhum contato com a criança. E às vezes, acho que o termo não seria maternidade solo, né? Mas às vezes quando mesmo casados, um casal, a maternidade, o cuidado parental recai para a mãe ou para uma pessoa. E aí o outro cuidador não se envolve no cuidado parental, afeto, levar para terapia, levar para intervenção, fazer brincadeiras, momentos de interação com a criança. Em algumas circunstâncias, esse outro cuidador ele fica responsável por prover o financeiro, por prover o custo, né, das intervenções, do tratamento, quando essa família consegue acesso ao tratamento. E aí, meio que a gente pega um chicote, né? A gente usa esse chicote mental, às vezes até mesmo real, a gente se lesiona de alguma forma, nos criticando de que por que eu não estou dando conta? Isso é um problema meu. O que eu fiz de errado? Por que meu filho recebeu o diagnóstico de TEA? Isso é culpa minha. O que eu estou fazendo que não está ajudando o meu filho ou que não está ajudando o meu cliente? O que eu estou fazendo de errado? Não é que a gente nunca vai olhar para os nossos erros ou para as nossas dificuldades, a gente vai olhar também. Mas o olhar, ele é um olhar diferente. Aqui eu estou olhando pelo viés da autocrítica, pela lente da autocrítica.
E quando eu olho pela lente da autocrítica, é como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Sempre falta alguma coisa. Pelo viés da autocompaixão, eu vou reconhecendo o que eu estou fazendo, o que eu fiz de apropriado e o que eu posso mudar e me acolher nesse processo de mudança também. E quando a gente vai olhar, né, para o processo de cuidar, o cuidador, quem cuida, seja ele a mãe, o pai ou o terapeuta, isso leva a sofrimento também. Que ocorre um processo que a gente chama, né, de ressonância ou ressonância empática, que eu me conecto de tal forma com quem está sofrendo, com o meu filho ou com o meu cliente, que eu sinto o seu sofrimento. E às vezes esse sofrimento ele vai ser tão intenso que eu tento bloquear esse sofrimento do outro e o meu sofrimento também. Essa tentativa de bloquear o sofrimento ou se afastar do sofrimento é uma tentativa totalmente natural e válida. É um processo que a gente vai aprendendo, que a gente aprendeu ao longo da nossa evolução e que a gente vai continuamente fazendo a manutenção dessa habilidade, desse jeito de ser. Só que quanto mais eu tento me afastar, ou eu fico nessa luta, né? Me aproximo, afasto, me aproximo e me afasto, isso se torna desgastante. Isso traz uma fadiga para a gente, enquanto cuidador, ou até mesmo gera um burnout para o cuidador. E aí, só que quando a gente vai olhar, né, para a fadiga enquanto cuidador, essa sobrecarga, esse desconforto, é como se eu tivesse errado, como se eu tivesse fracassando. Tem um problema comigo. E aí a Neff, né, e o Chris Germer, eles falam, né, que a fadiga do cuidador não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de cuidado. É um sinal de que eu priorizo o cuidado do outro a ponto de não ver e não notar que eu preciso de cuidado também. E aí há duas formas de diminuir essa fadiga. Uma forma é estabelecer limites claros, rígidos, e às vezes esse estabelecer limites, dependendo da função que eu ocupo, por exemplo, se eu sou pai e mãe, às vezes alguns limites não dá para eu cumprir. Por exemplo, se eu falo, você não deve me acordar antes das 6 horas da manhã. Pode ter uma situação que a criança acorde você antes. E aí, às vezes, alguns limites podem ser interpretados pelas outras pessoas como rígidos demais. E aí gerar separação. A outra alternativa é eu praticar autocuidado. Ter práticas de autocompaixão com autocuidado também. Então, eu posso sair para passear, fazer uma caminhada, tomar um sorvete, ler um livro, fazer uma pausa, tomar um banho mais prolongado, caminhar com os meus filhos, brincar com eles, ligar para uma amiga, ligar para um familiar ou outras possibilidades. Fazer uma comida que eu gosto, ou ir num restaurante que eu gosto, ou pedir algo que eu gosto. Então, são duas formas para que eu possa lidar e diminuir essa sensação de fadiga e me cuidar. Exatamente, Juliana. Esse é um ponto muito importante também, de que às vezes a gente se esquece de se priorizar também e de olhar que o nosso corpo ele precisa de cuidado. Algo que é uma preocupação e um fator que gera sofrimento aqui também é a sensação de finitude, é a preocupação com o futuro, com o desenvolvimento do meu filho. A preocupação ela é algo extremamente válida. Só que quando eu foco demais na preocupação,
eu me desloco, eu me perco aqui do presente. E aí eu esqueço de me cuidar. Claro que eu não vou ser eterno, mas ao mesmo tempo eu preciso me cuidar para que eu tenha um prolongamento da minha vida. Então, cuidar de mim mesmo, me priorizar, é uma forma de eu garantir que eu fique mais tempo com o meu filho, com a minha filha, ou com aqueles que são queridos para mim. E em especial, que eu fique comigo mesmo. E como que esse cuidar, essa sobrecarga, se relaciona ao estresse parental? Um estudo realizado pela RIC e colaboradores em 2019, esse primeiro estudo é um estudo internacional. Eles pegaram 40 pais e mães de crianças diagnosticadas com TEA, e essas crianças elas tinham entre 2 anos e 10 anos de idade. E aí elas avaliaram os indicadores de estresse, depressão e ansiedade nesse grupo. O que eles identificaram? Eles identificaram, né, que familiares de pessoas com TEA apresentam maiores índices de estresse, ansiedade e depressão, se comparado a familiares de pessoas típicas. E eles observaram também que esses índices de estresse eles eram maiores nas mães, se comparado com os pais. Mães de crianças com autismo e pais de crianças com autismo. Então, esse nível de estresse, o nível de estresse, ansiedade e depressão eram maiores nas mães. E isso é um marcador tão importante, porque muitas vezes, aí a gente olha para a intervenção, o nosso foco de intervenção muitas vezes é a criança. E esses pais, em que momentos eles estão sendo cuidados? Em que momentos eles estão sendo acolhidos? Que algumas práticas de orientação parental tradicional, e aqui eu faço um adendo, não é que isso não seja importante. Algumas práticas de orientação parental focam no ensino dos pais em como manejar comportamento, em como ensinar habilidades básicas. Isso é relevante, muito importante. Só que se esse pai ele está estressado, desgastado, se ele está apresentando índices de depressão, ansiedade ou até mesmo outros tipos de sofrimento emocional, a motivação para que ele tenha uma aderência ao tratamento é muito baixa. E muitas vezes esses pais eles não têm condições financeiras, porque o investimento todo deles está indo para o tratamento da criança, do adolescente ou do adulto, do seu filho ou filha. Um outro estudo, e aí esse é brasileiro, que ele foi realizado por Faro, em 2019 também, elas pegaram, né, uma amostra de 21 mães de crianças com TEA, salvo engano, essa pesquisa foi realizada em Belém, e aí elas identificaram que desse grupo de 21 mães de crianças com TEA, 76% estavam com nível de estresse de resistência, ou seja, um nível de estresse alto e resistindo ali ao estresse. 24% já estavam na fase de exaustão, então caminhando já no burnout. E dessa amostra como um todo, né, de 21 mães, 76% também tinha predomínio de estresse em comparação com os sintomas físicos. Predomínios psicológicos. Então, o estresse emocional e psicológico ele era superior que os sintomas físicos. Um outro estudo, esse eu acabei não colocando aqui, esse estudo é internacional, ele foi realizado pela Reis, em 2014. Na verdade, ele foi realizado em 2013, só que foi publicado em 2014. Eles também avaliaram o estresse, só que eles fizeram um estudo comparativo. Estresse com mães de crianças autistas, familiares de crianças autistas, familiares de crianças com outras deficiências e familiares de crianças típicas. O que é que eles identificaram? Notoriamente, o estresse familiar, o estresse parental de famílias de crianças com autismo era superior ao estresse de famílias de crianças típicas. Um outro achado que eles observaram foi que o estresse de
dos familiares de pessoas autistas era também superior ao estresse parental de famílias, de pessoas, crianças com outras deficiências, como, por exemplo, síndrome de Down, deficiência intelectual. Então, o estresse parental das famílias de pessoas autistas é superior também se comparado a famílias de pessoas com outros tipos de deficiência. E aí agora a gente vai para uma prática. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui rapidinho. Só. Sim. Eu vou pedir para vocês se sentarem numa posição confortável para vocês. O nome dessa prática é cola de ego para os pais, mas é uma prática que pode ser usada pelos cuidadores, por terapeutas também. Você pode realizar essa prática com os olhos fechados ou direcionando eles para o chão. A gente vai realizar essa prática, iniciar ela com um toque de sino e finalizar ela com um toque de sino, tá bom? Comece sentando-se confortavelmente em uma cadeira ou almofada. Feche os olhos ou direcione-os para o chão, semi-abertos. Se estiver exausto demais para manter a cabeça erguida, sinta-se à vontade para se deitar. Sem culpa, eu já estive nesse local, já estive nesse lugar. Se você precisar se enrolar como uma bola ou se mover para uma posição fetal, tudo bem. Faça 2 ou 3 respirações profundas, deixando-se acalmar, deixando-se parar. Não há nada que você precise fazer agora, ninguém para cuidar. Esta é a hora de você descansar. Sério. Ah, se quiser, coloque a mão no coração ou em outro lugar reconfortante, como um lembrete para trazer um pouco de bondade para si mesmo. Observe que seu corpo vai respirar sem você fazer nada. Deixe seu corpo respirar você. Você não precisa microgerenciar sua respiração. Você não precisa controlá-la. Apenas sinta a respiração, sentindo o ritmo natural dela entrando e saindo.
surgirão distrações, pensamentos, emoções, preocupações, desconforto ou até mesmo planos. Apenas deixe-os ir e volte para a sua respiração. Se você cochilar, não se preocupe, estamos todos exaustos. Esteja ciente do que surgiu, sem julgar a si mesmo. Apenas observe os pensamentos que possam surgir. Por exemplo, sou terrível nisso, não consigo nem descansar, sou um idiota sem esperança, ou sou um caso de estresse. Não fique bravo consigo mesmo por ter um pensamento ou um sentimento. Reconheça-o e deixe-o ir. Permita-se ter uma nova resposta, em vez de se culpar ou criticar a si mesmo. Deixe-se começar de novo. Começar de novo com bondade e calor, sem ficar com a respiração. É a prática essencial. É isso que estamos tentando cultivar. Deixe todo o seu corpo ser movido pela respiração. Permita-se ser embalado, segurado, até mesmo acariciado internamente pela sua respiração. Nos últimos momentos, apenas sinta o conforto da sua respiração. Sua respiração está com você desde que você nasceu. Pense nisso como um amigo. Libere a sua atenção da sua respiração, sentando-se na quietude de sua experiência. Permita-se sentir o que está sentindo e seja exatamente como você é.
E quando estiver pronto, pronta, pode abrir os olhos. Então, essa prática, ela traz com um pouco dessa intenção, né, da gente se conectar e trazer esse conforto para nós mesmos em momentos de estresse, reconhecendo a nossa vulnerabilidade, reconhecendo o nosso momento de esgotamento, de cansaço e de sobrecarga. Então, como que a autocompaixão nos ajuda, né, com a parentalidade atípica? Então, eu posso me cuidar, eu posso me priorizar, eu posso me ajudar. E quando eu faço isso, eu consigo ajudar o meu filho, a minha filha e a mim mesmo. O meu sucesso parental não é medido pelo sucesso da minha criança. E aqui a gente muda a chave, ou muda a correnteza, porque a gente cresce medindo o nosso sucesso pelo sucesso do outro. Quando a gente vai para a autocompaixão, a gente passa a medir a nossa jornada com base na gente mesmo. Na verdade, a gente nem fica focado em medir a nossa jornada. A gente fica focado em viver o meu caminho, viver a minha vida, conectada comigo, conectada com meu filho, conectada com a minha filha, conectado com as pessoas que estão ao meu redor e que me são importantes, conectado com a vida. Eu aprendo também que primeiro eu coloco a máscara em mim para depois no outro. Então, eu aprendo que é preciso que eu me priorize e me cuide para que eu possa cuidar também do outro. Lembra da metáfora das instruções que são dadas no avião antes dele decolar? Se tiver uma turbulência e máscaras de oxigênio caírem dos compartimentos, primeiro a pessoa ela tem que colocar nela mesma para depois ela colocar no outro. Então, é preciso que eu garanta a minha segurança, é preciso que eu garanta que eu tenha uma garantia do meu apoio para depois eu auxiliar e apoiar o outro. E aí isso traz uma reflexão de que eu só consigo ser verdadeiramente, genuinamente compassivo com o outro quando eu sou compassivo comigo mesmo. Eu posso estabelecer limites, eu posso me cuidar, eu posso interromper ciclos de violência ou relações que não estão me gerando conforto ou que estão ferindo a minha dignidade ou a dignidade do meu filho, da minha filha ou do meu cliente. Eu crio asas e raízes sólidas, não só para mim, como para o meu filho em especial. Eu possibilito que ele crie, que ele tenha modelos de como ele pode se tratar, de como ele pode se cuidar e que tipo de relação ele pode viver. Ele se permite viver. Eu dou o modelo de como ele pode praticar a autocompaixão. E quais que são os benefícios da autocompaixão, né? O que as pesquisas elas já têm apontado? A autocompaixão ela ajuda a lidar melhor com as frustrações e as dificuldades que são inerentes à parentalidade, então me ajuda a ter tolerância ao mal-estar. Ela auxilia para que eu reconheça e aceite que todos podem e irão cometer erros, inclusive eu. Ela praticar a autocompaixão auxilia a transmitir de forma verbal e não verbal ao meu filho ou filha, ou ao meu cônjuge ou à minha cônjuge, que não é um problema cometer erros e que eu posso repará-los. Me ajuda também a focar no que de fato importa no momento e a manejar os comportamentos desafiadores que meu filho possa estar apresentando naquele momento. Porque quando eu estou pelo viés da autocrítica, eu foco em resolver de imediato o problema e não olho o que está acontecendo naquele momento.
E aí, quando eu foco em resolver o problema, eu posso usar estratégias que não vão ser eficazes, que não vão ser efetivas e que vão me gerar mais sofrimento. A autocompaixão permite maior resiliência emocional, auxilia na satisfação com a vida, gera gentileza, bondade, conexão e presença, e uma maior esperança para o futuro, em especial para o futuro do meu filho, do meu cliente, para o meu futuro também. A autocompaixão diminui a ruminação e a fusão com emoções e pensamentos negativos dos pais. Ah, isso é culpa minha, eu que errei, eu fiz algo de errado para merecer isso. Meu filho ou minha filha não vai conseguir aprender como os outros. Ele não vai ter futuro. Ele não vai desenvolver, ele vai ficar desse jeito para sempre. Favorece a conexão com ações voltadas para objetivos e valores. E auxilia na formação, manutenção de relacionamentos mais funcionais e significativos, em especial consigo mesmo, com a criança, com o seu filho ou filha, com o seu cônjuge ou com sua cônjuge ou com seu parceiro ou parceira. Então, a Susan, né, ela tem uma citação que ela fala bem assim, né? A dor que um dos pais sente em tempos difíceis é essencialmente a dor que os outros pais sentem. Muitas vezes nos sentimos impotentes em nossa incapacidade de controlar as circunstâncias externas para ter a vida que queremos, para ser quem achamos que deveríamos ser, para que nossos filhos sejam quem achamos que deveriam ser. Nós nos apegamos à nossa visão de como queremos que as nossas vidas sejam. E quando eu me apego a essa visão, eu tenho sofrimento, eu tenho desconforto, porque a minha vida nem sempre ela vai ser da forma como eu quero que ela seja, ou como eu esperaria que ela deveria ser. E aí a gente vai agora para uma outra prática, a nossa prática de encerramento. Deixa eu interromper o compartilhamento de tela aqui de novo. Eu vou pedir novamente para vocês se sentarem numa posição confortável. O nome dessa prática é Compaixão com Equanimidade, é uma prática para cuidadores, seja para pais ou para terapeutas. E aí, novamente, a gente começa, né, com um toque de sino e finaliza com um toque de sino. Encontre uma posição confortável, feche os olhos ou direcione-os para o chão e respire profundamente algumas vezes para se acomodar em seu corpo e no momento presente. Você poderá colocar a mão sobre o coração ou onde for confortador e calmante, como um lembrete para trazer consciência amorosa à sua experiência e a si mesmo. Traga à mente alguém de quem você está cuidando, que o está exaurindo ou frustrando. Alguém com quem se importa e que está sofrendo. Para este exercício introdutório,
Escolha alguém que não seja seu filho, pois essa pode ser uma dinâmica mais complicada. Visualize claramente a pessoa e a situação de cuidado na sua mente e sinta a dificuldade em seu próprio corpo. Agora, escute essas palavras, deixando-as que circulem suavemente pela sua mente. Você pode repeti-las também, caso queira. Cada um de nós está na sua própria jornada da vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa e nem está inteiramente dentro do meu poder fazer isso desaparecer. Muito embora eu quisesse ser capaz. Momentos como este são difíceis de suportar. No entanto, ainda posso tentar ajudar se puder. Consciente do estresse que você está carregando em seu corpo, inspire completa e profundamente, trazendo compaixão para o seu corpo e preenchendo cada célula dele com compaixão. Deixe-se ser acalmado, inalando profundamente e dando a si mesmo a compaixão de que precisa. Enquanto expira, envie compaixão para a pessoa que está associada ao seu desconforto. Continue respirando compaixão, inspirando e expirando, permitindo que seu corpo gradualmente encontre um ritmo de respiração, deixando que seu corpo respire. Uma para mim, uma para você. Inspiro para mim, expiro para você. Ocasionalmente, faça uma varredura no seu próprio cenário interior, procurando
algum sofrimento e responda, inalando compaixão para você mesmo e exalando compaixão para o outro. Se você achar que alguém precisa de compaixão extra, foque mais sua atenção e sua respiração nessa direção. Deixe-se flutuar em um oceano de compaixão, um oceano sem limites e sem fronteira, que abarque todo o sofrimento. E assimile essas palavras mais uma vez. Cada um de nós está na sua própria jornada da vida, na vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa. E nem está inteiramente dentro do meu poder fazer isso desaparecer. Muito embora eu quisesse ser capaz. Momentos como este são difíceis de suportar. No entanto, ainda posso tentar ajudar, se puder. Agora, deixe a prática e permita-se ser exatamente como você é neste momento. E abra os olhos suavemente. Alguém gostaria de compartilhar, de escrever ou compartilhar o que notou na prática? Lucas, Oi, Felipe. acho que eu vou compartilhar, pode ser? Pode ser, sem problema. Obrigado. Eu achei muito interessante que, assim, antes da prática, você trazendo esses dados, né, que são super relevantes, eu acho que a minha ansiedade foi aumentando, né? E Uhum, talvez uma coisa até de uma fusão, assim, com pensamentos e emoções que envolvem a realidade desses pais, né? Que no meu sim. caso estão aí no meu dia a dia. Uhum, Enfim, então é muito fácil a gente se sim, identificar
fusionar, né, se dessa fusionar com maneira. isso, né? E você notou isso enquanto você ia fazendo a prática também? Sim, sim, alguns pensamentos assim, né, Uhum, que até fugiam do momento presente. sim. E E aí quando eu acho você que nota, né, essa ida, né, essa desconexão com o momento presente, você notou algo no seu corpo? Você conseguiu usar algo para trazer você de volta? Como que foi para você esse momento? eu acho que basicamente a respiração mesmo me ajudou Uhum, a ancorar e eu fui conseguindo me afastar um pouco desse pensamento, né? E uhum, algumas palavras que você utilizou, eu acho que me trouxeram um alívio, sabe? Principalmente uhum, na questão de resolução, porque realmente são demandas, todas essas que você comentou na aula de hoje, que a gente quer resolver, a gente quer sim, solucionar. Pensei em pacientes específicos, né? Até pacientes com TOD também, que, uhum, nossa, para mim são extremamente, é uma demanda extremamente difícil, complexa, né? Porque uhum. parece que você dá alguma coisa para o paciente e você não tem aquilo de volta, né? Digamos assim, Sim. no quesito de compaixão, empatia e etc. E Então é esse uma demanda. alívio que você sentiu, né? Você falou que você sentiu um alívio. Você sente esse alívio agora, desse momento, após a prática, ou enquanto você está falando, você nota outra emoção também? Eu acho que basicamente esse alívio no sentido assim de que eu não consigo solucionar tudo a todo momento e eu sou parte desse todo e Aham. não é uma responsabilidade inteiramente minha, assim, sabe? Eu acho que Legal. nesse aspecto. Joia. Obrigado por compartilhar, Felipe. Muito obrigado mesmo. Que isso, Então, obrigado você. a gente vai seguindo, porque já estouramos um pouco o tempo, né? A gente já está, de fato, no encerramento. Eu vou colocar essa música para a gente ouvir Lucas, agora. Oi, é a Juliana, eu que oi, falei a Juliana. sua apresentação toda. Mas Ai, eu queria compartilhar, primeiramente, né, assim, parabenizar você pelo seu trabalho, por essa aula, assim, né, uhum, gratuita, por essa disposição. Parabéns em estar passando esse conhecimento tão digno para nós. Eu sou daqui de Vitória, né, ai, que legal. faço mestrado na UFES também e com o professor Eliseu, Ah, mas sim. o meu tema é estresse e senso de competência parental em pais Uhum. e de Um tema crianças muito com TEA. importante também. Exato. E assim, esse tema surgiu porque eu trabalhava até um mês atrás em uma clínica em que eu via os pais muito, de fato, isolados. Claro que a clínica vai focar, né, no desenvolvimento da criança, é o que você falou, Uhum, mas em prática de supervisão, eu criei na minha cabeça que se eu não acolho, né, quando você falou, balancei muito a cabeça, falei: "É isso", me sim. senti muito validada. Se eu não acolho os pais para desenvolver repertório nas crianças, eles não vão ser Uhum, concernentes com o sim. tratamento, eles vão ser evasivos, Exato. E você, né. quando você fala isso, né, você nota essa experiência também com relação à prática que você foi realizando nesse momento? Isso, isso. E assim, eu adorei as práticas que você trouxe aqui, né, eu até demorei, eu queria relatar, eu demorei porque eu estava acordando, voltando ao mundo, Sem problema. mas assim Acontece mesmo. Às vezes a gente embala bastante e é embalado, né, pela prática que isso. leva um certo tempo E para eu voltar. achei isso incrível trabalhar com os pais, essa consciência leve, essa leveza, já que eles mesmos têm muito relato do pesado do dia a dia. Uhum, Essa prática leve de trazer a leveza, essa autocompaixão,
Eu estou querendo transformar esse público um nicho agora, eu não estou mais atuando como supervisora ABA, vou voltar em breve, né, mas não estou, mas quero transformar em um nicho justamente porque dá para ver como que eles são pessoas que precisam de um cuidado e um olhar da psicologia mais a fundo. E que às vezes não é olhado, né? A gente E tem que às vezes muitas... não é olhado, exatamente. Nós O temos. foco se passa muito pro... Não é que não é relevante, né? É extremamente importante. O foco, ele passa muito para a criança, né? Ou para o adolescente, para o adulto, e às vezes não é olhado para os pais, né? Isso, isso. E assim, você trouxe um dado importante, né, que é sobre a culpa, né, dos estudos do Faro e do outro que eu não estou lembrando. Um dos resultados da minha pesquisa, né, que a escala que eu usei trouxe, ela trouxe para mim o resultado de que quando a criança ela apresenta comportamentos difíceis, o nível de estresse dos pais estava muito maior, e o engraçado é que os pais que apresentavam o estresse maior ainda eram pais que já tinham participado de algum curso de pais. Então, o que eu estou analisando? As pessoas que elas têm esse curso de pais que a gente coloca que é importante eles terem, saber sobre análise de comportamento e ABA, pode deixá-los mais autocríticos com a própria prática. Pode ser. Exato. É isso que você traz, Juliana. É importante também estar relacionado até com o que a Fabíola está escrevendo aqui também, né? Que a compaixão do profissional é extremamente importante porque facilita esse vínculo. E ela colocou uma coisa aqui no final agora, né? Que sinaliza que o nosso sofrimento ele não é inviável, né? Então, é algo que precisa ser olhado, que precisa estar sendo trabalhado também, né? Tratado, trabalhado e discutido. E eu só vou precisar voltar agora, só para que a gente não tome muito tempo, tá bom? Que a gente está quase finalizando, mas qualquer coisa eu estou à disposição. E obrigado por compartilhar, tá bom? Imagina, eu que agradeço. E aí a gente vai caminhando para o encerramento, né, com essa música da Vanessa da Mata. E aí deixa eu só ver se eu compartilhei corretamente. Compartilhação, otimizar vídeo. Ok. Na minha vida hoje eu sei quem é dor, quem é luz, quem é fuga, quem estraga ou quem estrutura, quem aduba terra ou rosa. Hoje eu sei quem é conto, romance ou prosa, o silêncio, amigo ou a cobra. Só não sei quem é o mistério. Ninguém me ensinou a amar, me cuidar ou escolher das sutilezas entre tédio e paz, sempre acompanhada só, merecia muito mais de mim mesma. O tempo entregou a você, depois que aprendi a dizer não, e retirei que me atrasava. Limpei minha estrada,
Então, a gente finaliza com essa frase, né, do Baldwin. Ele fala assim, né, há apenas 2 legados duradouros que podemos esperar dar aos nossos filhos. Uma delas são raízes, depois a outra, as asas. Então, esses foram os artigos e materiais que eu fui usando, né? E esses são os meus contatos. Sigam a gente lá no SIG também. Agradeço por terem continuado até aqui, por terem acompanhado esse momento, por terem participado conosco dessa discussão tão relevante, tão importante. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer um comentário, a gente consegue abrir um tempinho agora para escrever. Legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham um ótimo final de semana. E qualquer coisa a gente está à disposição. Podem entrar em contato conosco. Abraços e tchau, tchau.